Finalmente tivemos oficialmente o Gear 5 de Luffy animado. E a pergunta que não quer calar: Gear 5 quebrou realmente a internet? Bom, como todos imaginavam, sim, o Gear 5 de Luffy quebrou a internet. E pra falar a verdade, quebrou literalmente, pois assim que terminei de assistir o episódio, a minha internet parou de funcionar, e só consegui arrumar na terça-feira. Bom, mas pelo menos já estamos de volta. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o episódio 1071 de One Piece, explicar um pouco do poder de Luffy, pois muitos ainda não entenderam o que está acontecendo. Seria o Gear 5 de Luffy o poder Toon Force? Também vamos relembrar algumas pistas que Oda já nos deixou, indicando que Luffy de fato é Nika. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café Pirata. Pegue sua bolacha ou biscoito junto com seu café e vamos para mais um vídeo. Vamos começar discutindo como Luffy de fato descobriu esse poder. Como mencionado no review do episódio 1070, quando Kaido esmaga Luffy de forma brutal, nosso querido Capitão Chapéu de Palha aparentemente morre. Embora esse aspecto não esteja absolutamente claro, Kaido acredita que Luffy faleceu e parte para uma matança dentro do castelo. Até mesmo Momonosuke nota que a voz de Luffy desapareceu, e considerando que Momo possui a voz de todas as coisas, podemos confiar razoavelmente que Momo não está inventando isso. Bom, mas até que somos agraciados com esse lendário sorriso, e com isso Joy Boy ressurge. Isso efetivamente significa que Luffy despertou sua fruta do diabo e desbloqueou os verdadeiros poderes dela. Então temos os 5 anciões conversando e nos informando que a fruta do diabo de Luffy não é realmente a Gomu Gomu no Mi, mas sim a fruta Zoan mítica Hito Hito no Mi, modelo Nika. Lembrando pessoal que o Deus do Sol é apenas uma lenda, e o nome dessa fruta é somente Nika. Bom, antes de entrarmos em todos os motivos pelos quais isso revolucionará a trama no futuro, vamos entender quais habilidades esses poderes proporcionam. Bom, primeiramente, os anciões esclarecem que a primeira habilidade da fruta de Luffy é transformar todo o seu corpo em borracha. Até aqui tá tudo como sempre havíamos pensado sobre a habilidade de Luffy o tempo todo, mas isso é apenas o início, pois é então revelado que durante a batalha o usuário está limitado apenas por sua própria imaginação, o que é a parte mais intrigante das novas habilidades de Luffy. Isso é evidenciado quando Luffy estende a mão em direção ao castelo com um punho enorme e agarra o gigantesco dragão Kaido como se estivesse brincando com uma serpente em miniatura. Testemunhamos então os poderes extraordinários em ação, quando Luffy infla os seus músculos de maneira caricata, e aí ele gira o Kaido como um tornado e arremessa de lá pra cá. Caramba, eu ri muito nessa cena. Como se o Kaido fosse leve como uma pluma. Assim fica evidente que Luffy ganhou um poder muito extraordinário, permitindo derrotar Kaido como se fosse casualmente. Algo que jamais havíamos visto nem pensado que era possível. O segundo poder absurdo que Luffy demonstra é na verdade algo que está em conformidade com os despertares das frutas do tipo Paramécia. Nesse episódio vemos Luffy efetivamente pegando o chão do castelo e dobrando-o para bloquear o ataque explosivo de Kaido, e então refletindo esse ataque diretamente a Kaido. O que ele está realizando aqui é na verdade a transformação do ambiente em borracha, algo que já conhecíamos bem como na luta contra Katakuri e do Flamengo, por exemplo. No entanto, uma característica singular dos poderes despertados de Luffy é a habilidade de transformar outras pessoas em borracha. Isso se torna evidente mais adiante, quando ele infla Kaido como um balão. Isso se torna mais evidente conforme a luta entre ele e Kaido vai acontecendo, fazendo até mesmo Kaido esticar os olhos e o corpo completamente, entre outras coisas. Portanto, seu estado de despertar claramente lhe concede a capacidade de transformar tanto o ambiente quanto outras pessoas em borracha, pelo menos enquanto ele as toca. No entanto, talvez a habilidade mais impactante de Luffy é aquela que a maioria associa ao Gear 5, e a que gerou mais polêmicas na internet. Seria a sua nova capacidade de tornar todas suas imaginações realidade. É aqui que a fruta do diabo realmente se revela como uma das habilidades mais poderosas da série. Como já observamos nesse episódio, Luffy agora tem a capacidade de realizar feitos que parecem impossíveis. Ele consegue manipular seu tamanho livremente para aumentar seu porte e musculatura. Além disso, veremos posteriormente que ele aparente conseguir criar objetos a partir do nada, como óculos, por exemplo. O que ainda muitos cogitam se essas características são apenas alívio cômico ou se realmente Luffy pode criar coisas a partir do seu corpo. Isso é apenas o início, porque os novos poderes de Luffy podem também esclarecer um dos maiores mistérios de suas habilidades desde o time skip. Na Ilha dos Homens Peixe, Luffy revelou pela primeira vez ter algum tipo de poder relacionado ao fogo, quando usou seu ataque Red Hawk para derrotar o seu oponente. Contra Kaido, ele inclusive utilizou um ataque de fogo mais avançado, o Red Rock.
em uma das cenas mais lindas de One Piece. Durante anos, muitas teorias propunham que Luffy poderia criar fogo devido ao calor extremo gerado pelo atrito. Agora, finalmente temos a confirmação de que suas habilidades de chamas podem ter sido um vislumbre inicial de que Luffy poderia fazer com seus poderes despertados. Mas talvez isso seja só apenas o começo das habilidades elementares de Luffy, uma vez que Gear 5 também lhe permite agarrar raios e lançá-los contra os seus oponentes. Assim, talvez no futuro, ele potencialmente ser capaz de manipular outros elementos, ou empregar habilidades do Fruto do Diabo dos seus oponentes, assim como ele fez com Battle Breath de Kaido. Bom, existem importantes limitações e desvantagens a serem consideradas, incluindo uma que pode transformar Luffy de maneira definitiva. No entanto, antes de tudo, embora tenha sido afirmado que Luffy só está limitado pela sua imaginação, isso definitivamente não implica em um poder ilimitado. Acredito que toda essa narrativa de poder limitado apenas à imaginação seja por conta de como esse poder dá liberdade a Luffy de fazer inúmeras coisas, mas que não necessariamente seja Toon Force. A liberdade dele tem um certo limite, mas ainda teremos que saber onde está esse limite afinal, pois se pararmos para pensar, dá para fazer quase tudo com borracha. Bom, mas para trazer um exemplo de como o poder dele não está apenas na imaginação, um exemplo é que ele não pode simplesmente imaginar que Kaido perde um braço e isso se concretizará automaticamente, mas usar seu cabelo de borracha, agora desperto, para transformar isso em um óculos de borracha, é basicamente como se ele estivesse fazendo uma lâmina com a luz igual Kizaru. Portanto, não é um atalho para uma vitória instantânea. Além disso, os poderes do Gear 5 parecem primordialmente limitados ao corpo de Luffy, ou às coisas na qual ele está tocando. Não pode simplesmente estalar os dedos e reconfigurar o mundo, pelo menos ainda não. Outra restrição está no fato de que, assim como nas transformações anteriores de Gear do Luffy, quando ele usa seus poderes despertados, sua resistência é drasticamente drenada, e até mesmo sua vida pode estar em risco. De fato, vemos Luffy mencionando que possui apenas alguns minutos para usar esses poderes. No entanto, algo que a série sempre nos demonstrou é que quando Luffy desbloqueia novas habilidades, como o Gear 2, 3 e 4, inicialmente ele enfrenta desvantagens significativas, como limite de tempo, por exemplo, mas com o tempo ele domina esses poderes e passa a usá-los com mais desenvoltura. Portanto, talvez o mesmo ocorra com o Gear 5 no futuro, o que pode eventualmente levar ainda mais poderes a serem descobertos, embora esse seja provavelmente seu último grande salto de poder, acredito eu. No entanto, nem todos os fãs parecem estar eufóricos e animados com os novos poderes de Luffy, especialmente com a revelação de que havíamos interpretado errado a natureza da fruta durante tanto tempo. Embora não tenha sido uma reviravolta totalmente anunciada em One Piece, há várias cenas que podemos destacar como pistas para esses poderes lendários. Tudo começa com a primeira imagem que temos de Joy Boy após seu despertar. Se você acha que essa imagem parece familiar, é porque vimos uma pose muito semelhante em várias ocasiões ao longo da história. Por exemplo, ela é vista 2 vezes nas cenas de fogueira em Skypiea. Assim, podemos afirmar que essa postura foi estabelecida desde o início da narrativa, o que se torna ainda mais significativo quando se considera o contexto do arco de Skypiea. A missão principal dessa aventura era libertar o povo de Skypiea do falso deus Enel. E como Luffy conseguiu isso? No final das contas, ele conquistou a vitória quebrando as nuvens escuras para permitir que o sol brilhasse sobre as pessoas que estavam rezando abaixo. Se isso não é uma indicação extremamente importante de Luffy sendo o próprio deus Sol, é difícil imaginar o que seria. Além disso, o conceito amanhecer é um elemento simbólico e crucial em One Piece, e frequentemente as vitórias de Luffy coincidem com o nascer do sol literal, ou com um fim de período sombrio na história de uma ilha, como em Thriller Bark, Alabasta, Dressrosa. Além disso, mencionamos anteriormente que a capacidade de Luffy de utilizar o fogo pode ter sido uma consequência do Gear 5, mas também houve outros elementos de habilidades singulares que podem ter pronunciado que seus poderes eram mais complexos do que simplesmente elasticidade. Por exemplo, o ataque Covering do Luffy, na sua forma Snakeman, permite que ele dobre sua borracha várias vezes. Adversários como Katakuri e até mesmo Kaido notaram que a borracha comum não deveria ser capaz de fazer isso, o que agora pode ser atribuído ao verdadeiro despertar desde o início. No entanto, essas não são as únicas pistas que indicam sobre Nika. No arco de Impel Down, Luffy está conversando com alguns prisioneiros, e eles chegam ao ponto de dizer que ele foi enviado para lá pelo destino. Isso agora faz muito mais sentido, quando temos a primeira menção do Deus Sol Nika, no episódio 1040, durante a luta de Jinbe contra Ruzhu. O próprio Ruzhu, um ex-membro da CP9, foi prisioneiro em Impel Down, onde aprendeu que os prisioneiros costumavam rezar
rezar ao deus Sol Nika na esperança de serem libertados. Esse contexto adiciona um significado interessante à cena de Luffy conversando com os prisioneiros. Caramba, quando eu vi isso pela primeira vez, eu lembro que minha cabeça explodiu. Tudo isso nos leva ao verdadeiro propósito do despertar de Luffy. Já discutimos que Deus Sol Nika é uma figura lendária associada à libertação dos oprimidos. É altamente provável que essa figura também seja o Joy Boy original do século perdido, considerando que Zunisha nos disse que Joy Boy havia retornado quando Luffy despertou seus poderes. Contudo, é pouco provável que Luffy seja a reencarnação literal de Joy Boy. Em vez disso, é mais plausível que ele tenha herdado sua vontade e que continuará a cumprir a missão que Joy Boy deixou inacabada. Então você deve estar se perguntando, que missão é essa? Bom, a resposta é simples, é a mesma missão que Luffy tem desempenhado ao longo da história desde o começo: libertar ilhas e pessoas oprimidas. Sabemos com certeza que o antigo Joy Boy tinha uma promessa registrada em um poneglyph nas Ilhas dos Homens-Peixe. Sabemos com certeza que o antigo Joy Boy tinha uma promessa registrada, na qual ele ainda tinha que cumprir. Embora o conteúdo exato seja desconhecido, podemos presumir que essa promessa envolvia trazer os Homens-Peixes à superfície, onde poderiam viver em paz. Portanto, se Luffy vai completar a missão inacabada de Joy Boy, provavelmente implicará na libertação de todos os oprimidos do mundo, como os Homens-Peixes, os Minks, os Anões e outras raças em geral. O retorno de Luffy pode até estar profetizado, assim como o tesouro lendário em Laugh Tale. Quando os Piratas Rogers encontraram o tesouro, tudo o que podiam fazer era rir do que encontraram. O próprio Rei dos Piratas expressou o desejo de ter vivido na época de Joy Boy, e ele também sabia que o tesouro de One Piece só poderia ser usado 20 anos no futuro. Agora que Luffy despertou, podemos assumir que o tempo profetizado finalmente chegou, e Luffy estará apto para utilizar o que o primeiro Joy Boy deixou para trás em Laugh Tale. Isso resultará eventualmente em um confronto final entre Barba Negra e Luffy, ou então contra Imu-sama. Independente de qual será o oponente final de Luffy, a transformação do Gear 5 é totalmente branca, o oposto direto da escuridão do Barba Negra e da aparência sempre envolta em preto de Imu-sama. Devemos presumir que, devido aos poderes excepcionais dessa fruta, Luffy será vitorioso desse confronto final, alterando o curso do mundo e salvando todos os oprimidos. Bom, e chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou de saber mais sobre a fruta de Luffy e sobre algumas dicas que Oda nos deixou ao longo da série, deixe o like e comente abaixo se deixei passar alguma pista. Eu recomendo agora esse vídeo falando sobre 8 frutas que são totalmente subestimadas, mas que, se usadas da forma correta, elas podem ser extremamente apelonas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.